Oi, Ruth. Oi, como vamos? Vamos bem, e você? Também, tudo bem, Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Ah, Quando a gente tira o que não presta, o resto está bem. graças a Deus. Ainda pode se dizer que está bem. E aí, Ruth, como é que foi esses dias aí de entre segunda e quinta? O que mudou? Nós continuamos numa agitação muito grande, tem o problema dos professores, que ainda não chegaram a nenhuma conclusão, nem com o próprio Ministério da Educação, nem com o Ministério da Fazenda, que tem problema salarial. Falei que começaram com uma greve que era de 2 horas cada dia numa cidade. Agora eles estão prometendo uma greve maior, antes do, do fim do ano letivo. E também, ultimamente, tem uma moda muito sem graça aqui em Israel, é de atacar médicos, enfermeiras, quer dizer, pessoas familiares realmente de doentes que vêm ao hospital fazer visita, não gostam do que está acontecendo, cheios de críticas, eles não são médicos, não são nada, mas entendem, e eles agridem, mas agridem de uma forma violenta, ou se quem tiver ali ao lado, o enfermeiro, o médico, ou um técnico de raio-x ou de qualquer coisa. E essa semana, um camarada sozinho, de 30 e poucos anos, entrou no ambulatório do Patrolim, e a médica estava sentada ao lado da mesa, e ele falou com ela que não estava satisfeito com o que ela estava, como ela estava tratando dele. Aí ela disse: quando chegar a tua vez, você entra, nós vamos conversar. Ele estava com um pau na mão, deu uma paulada na cabeça Que do isso? médico. Aí aparece a fotografia dela toda sangrando, tá entendendo? Teve que ser levada para o hospital com suspeita de fratura de crânio. Imagina. Aí, então, hoje, ao meio-dia, começou uma greve geral. Todos os hospitais, todos os ambulatórios, até amanhã, 1 hora da tarde. Todos os hospitais e todos os ambulatórios comunitários vão funcionar em regime de sábado, de Shabbat. Por isso que a Maccabi hoje estava fechado o escritório. Exato. Porque não é possível. Esse já foi assim o máximo, porque na época da corona, quando estava no Eu me lembro que auge, você comentou que já estavam pois agredindo. era um horror. Eles vinham e encontravam o seu o seu parente, o pai, mãe, alguém morto, porque morreu porque estava muito ruim, não tinha jeito. Aí agrediam, era uma agressão total. E ficou prometido que a polícia, que tem, por exemplo, vigilantes do hospital, mas eles não têm arma, eles não podem prender, eles não têm nenhuma autoridade que tenha o policial. De modo que o que os hospitais, principalmente os hospitais, estão exigindo é que tenha policiais de plantão. E como é que ele entrou com esse pau, né? Ele entrou com palma, deu uma paulada na cabeça da mulher, Que parece assim, a coitada, fotografia dela porque toda em todo sangrando. lugar tem tanta Uma coisa segurança para horrível. entrar, né? É, é um caso sério. Depois vai dizer que ele é doente mental, que ele Mas não isso não resolve, está né? bom. Milhões de desculpas, mas o fato já foi. Quer dizer, isso está desde... Hoje é quinta, desde o início da semana, que essas coisas estão Essas greves, né? sendo muito, muito, muito faladas, porque é um absurdo, né? Lógico, O auge da violência contra pessoas que estão te prestando
o melhor serviço que pode, que é o de saúde, mas não adianta. Na parte política, continua a mesma coisa. Aquele deputado que eu falei no início da semana, o Nir Auerbach, ele realmente vai passar para o Likud. Uma vergonha. O Likud prometeu a ele um lugar garantido na lista de eleição e um cargo de ministro, porque quem quer se candidatar, qualquer partido que faz eleições primárias, você se candidata e existe a votação que é feita na central do partido, todos os Haverim, que são membros do partido, votam e, de acordo com o número de votos, o maior vai no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora, esse Nir ou outros que estão querendo fazer o mesmo, não. Eles recebem uma colocação, eles não precisam se candidatar, não precisam ser votados. Aí dizem, você vai ser o número 3 ou o número 4 da lista, sem ser votado. Certo. E ainda, quando o Likud for formar a coalizão, você vai ter um cargo de ministro. Uma vergonha. Um camarada que sai de um partido como o Yemina, que ideologicamente de direita, ele é um homem religioso também, o que ele tem que procurar no Likud? Mas Ele quer... é tudo menos ideologia. Exatamente. Pode ser, eu não sei qual é a palavra que tem que usar, mas ideologia não é. Não. Quer dizer, já é o segundo deputado do Iemina que vai nessas águas do Likud, o que vai tornar muito difícil para o Bennett continuar, porque ele já perdeu a maioria e continua o mesmo problema das leis que vêm a plenário. Daqui a pouco vai terminar o Keynes de verão, e se continuar essa situação, antes do término dessa cadência de verão, é possível que o Likud proponha a dispersão do parlamento e a convocação De novas eleições, que realmente é um problema. Contudo, mesmo com tudo isso, com todos esses roubos de deputados de outro partido, quando foi domingo ou segunda-feira, foi feita uma pesquisa de opinião pública, e assim mesmo, embora o Likud esteja nessas últimas com 36 cadeiras, mas para fazer a coalizão, quer dizer, os outros partidos com os quais ele tem que fazer coalizão, ele também não tem maioria. Então, fica mais ou menos a mesma situação que está agora, com poucas modificações, sendo que o Guidon Saar, o partido dele, que é um partido novo, que foi formado nas últimas eleições, ele, nessa previsão, ele está com 0, quer dizer, ele não ultrapassa a barra de eleição. Quer dizer, fica uma situação idêntica a essa que está, com gastos fenomenais de eleições, com toda essa confusão. Então, isso não mudou, continua a mesma coisa. A corona
continua aumentando. Aumentando. Embora devagar, mas mesmo o número de doentes graves está aumentando lentamente, mas já passou dos 100. Nossa. E não tem óbitos, e não tem os casos que estão internados, não são graves como nas outras vezes que estava quase todo mundo com ventilação externa e aquela internado em como é que diz em português? Emergência. Não chegou nesse ponto. Agora, o número de novos contagiados, que já ultrapassou a 7.000, diário, né? Essa contagem, diz o Ministério da Saúde que, na verdade, é muito mais, porque nem todo mundo comunica, nem todo mundo faz exame, tem muita gente com a doença mais leve, eles ficam em casa, se tratam sozinhos, não vão para lugar nenhum, completam os 10 dias que tem que ficar em quarentena, e então você não fica sabendo o número. Agora, aquele coeficiente de contaminação já passou a 1,5. Nossa, Ruth. Então o negócio está sério, né? De modo que, em matéria de contaminação, tá bem sério. Na Europa está um horror. No Brasil um também. País que sempre passou muito bem todas essas ondas, como Portugal, agora está uma coisa horrorosa. Na África, evidentemente, mas na Europa mesmo está muito, muito elevado, muito elevado. É um novo variante, a AB5. E aqui, por enquanto, além de solicitar, de enfatizar ao povo que põe a máscara nos lugares fechados ou nos lugares abertos que tenha grande acúmulo de pessoas, usar máscaras. O que está sendo discutido agora é se vão vacinar as crianças abaixo de 5 anos, mas estão esperando o resultado das pesquisas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos, que tem um número maior de população, então todas as pesquisas dão respostas muito mais seguras, porque é feito num número grande de crianças. Então, aqui estão esperando isso. Essa é a situação. Agora, o ponto mais alto na imprensa desde ontem é o Biden. O Biden. Que finalmente a Casa Branca anunciou oficialmente ele virá a Israel. Que o presidente vai chegar aqui em Israel no dia 13 de julho. Vai chegar no dia 13 de julho e vai ter um programa intenso. Ele chega e vai ter a cerimônia, logicamente, com todas as pompas exigidas no aeroporto Ben Gurion, e de lá ele segue para jantar com o Bennett, com o primeiro-ministro Bennett. Isso vai ser o primeiro dia da visita. Ele vai ficar aqui em Israel quase 2 dias, 40 horas. Poxa, quase 2 dias? Eu pensei que você ia falar quase 4 dias, 5, 2 dias. Não, olha, essa é a primeira visita que ele faz ao Oriente Médio.
de modo que eu falei da outra vez que ele não viria para Israel, só para Israel, se não tivesse outras razões muito fortes para fazer com que o presidente americano, que está lá numa situação difícil, uma inflação de 8%, Nossa. aumento dos juros, problema de desemprego, problema com a corona, todos esses problemas, e ele vai sair para passear em Israel. É. Tem que ter muitas razões, né? Então, ele vem para cá, vai jantar com o Bennett, no dia seguinte ele se encontra com o presidente Herzog, e os dois juntos vão visitar o Yad Vashem, e depois ele vai na base aérea de Palmachim, que é a base aérea mais badalada que tem na aviação israelense, e lá ele vai querer ver a ação do Domo de Ferro, porque eles são sócios, né, na fabricação, e ele quer ver o uso disso. E também Israel vai apresentar a ele um novo projeto de um sistema de defesa antiaérea baseado no laser que Israel desenvolveu e já está pronto para começar a fabricação, de modo que ele também vai ver isso, né? Nesse mesmo dia, ele vai se encontrar com a delegação dos esportistas americanos que vêm para a Maccabiada. Tem sempre a delegação americana é muito grande, não é? Então, ele vem, vai se encontrar com eles. Isso é no dia 14. No dia seguinte, dia 15, ele vai fazer uma visita à margem ocidental do Jordão, quer dizer, os territórios, né? A autoridade palestina. E lá ele vai também em Belém, onde tem a Igreja da Natividade, ele vai visitar a Igreja da Natividade, vai se encontrar com o Abu Mazen, Mahmoud Abbas, vai se encontrar com ele, logicamente, e depois, nesse mesmo dia, no final do dia, ele viaja para a Arábia Saudita, que é o ponto central. Essa viagem para a Arábia Saudita foi que deu margem a esses adiamentos da data da viagem dele, porque, se você lembra, há um tempo atrás, quando um jornalista que era americano e saudita foi assassinado na embaixada da Arábia Saudita em Washington, e foi um escândalo tremendo, e o governo americano realmente tomou uma atitude muito enérgica com relação à Arábia Saudita e esse negócio dos direitos humanos, matar em território americano um jornalista famoso que tem também nacionalidade americana, e diz que foi por ordem direta do príncipe herdeiro. Exatamente. Então, ele falou que esse príncipe herdeiro, esse Ben Salman, que não é uma pessoa com quem ele gostaria de ter relações, e a Arábia Saudita era um país como se fosse Metsurá. Metsurá, em português, é aquela doença, como é que chama aquela doença? Que a pessoa fica cheia de feridas e cai aos pedaços. Leproso.
lepra, que é um país leproso, não porque tem lepra, mas pelo que Isso não é pela politicamente sensação correto. de rejeição que você tem Mas de isso não entrar é... num país. Isso foi o que ele disse Sim, sim, mas naquela não é uma época, coisa né? muito É, agradável de se ele, falar é, e não é ele correto. ainda não era, naquela época, ele ainda não era presidente, né? Agora ele já é presidente e a situação é diferente. Quer dizer, a meta dele de visitar a Arábia Saudita é promover uma alguns projetos econômicos e de segurança, e principalmente o problema do petróleo, que eles querem incentivar a Arábia Saudita a produzir mais petróleo, porque a Arábia Saudita, como maior produtor, eles nunca produzem o máximo, que é para manter os preços altos, porque se ele produzir muito, vai Ele ter vai que ter baixar que... o preço. É. Mas agora, com a questão da Rússia e da Ucrânia, não tem jeito, os Estados Unidos estão precisando do petróleo saudita e por um preço muito mais baixo. De modo que essa é uma das razões principais da visita, além de que ele também se incumbiu de promover uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, que é, de todos os países da região, o único que ainda não reatou nenhum tipo de relação com Israel é a Arábia Saudita por causa do problema palestino. E eles estão sempre exigindo que primeiro resolva o problema com o palestino, depois com eles. Mas agora o Biden veio com a intenção de conversar com o rei, esse que chama o Al-Aziz Salman, e o filho dele, que é o príncipe herdeiro, que é realmente quem dirige o país, que é o Mohammed Ben Salman. E ele quer conversar com ele e, além disso, a coisa ainda que é, como se diz, é a cereja no alto do chantilly. É a convocação de uma reunião de cume com 9 países árabes, que vai ser lá em Jeddah, naquela cidade santa na Arábia Saudita, com a participação da Arábia Saudita, logicamente, o Egito, Catar, Bahrein, os Emiratos, o Iraque, Bahrein, já falei, Jordânia e Oman também. São 9 países árabes que vão estar presentes nesse encontro, e a meta desse encontro é conseguir formar uma aliança de defesa, como tem a NATO, ele quer formar a mesma coisa no Oriente Médio, uma aliança de defesa de todos esses países e depois incluindo os outros que já estão de relações diplomáticas com Israel, quer dizer, Israel também entraria nesse acordo, que é contra o Irã. De defesa, uma aliança de defesa contra o Irã, que é o que está preocupando todos os países árabes da região. Imagino que sim. Ruth, De modo que vai ser... Em falar no Irã, a gente está acompanhando que, além daquele que você tinha falado, tivemos outras tentativas, é isso mesmo? De sequestro de cidadãos israelenses? E os israelenses inteligentes continuam dizendo que eles estão passeando lá
em Istambul e que são muito bem recebidos, que os turcos são muito gentis. Sim, o problema não é com os turcos, os problemas são com os iranianos. E como num país democrático como Israel, você não pode impedir que um cidadão entre num país, mesmo que a Comissão Nacional de Defesa diga que existe um risco elevadíssimo de israelenses serem atacados, de serem mortos ou de serem raptados, mas não adianta nada. Teve aí um dia que saíram 15 voos para a Turquia. Eu tinha lido que iriam cancelar esses voos, isso para sempre? Sim, Israel pede às companhias aéreas, mas Israel não pode impedir, porque isso é democracia. Se a criatura quer viajar, ele vai viajar. E Israel fala, se acontecer alguma coisa com vocês lá, depois a família aqui vai querer que nós tenhamos a responsabilidade disso. Nós estamos falando, não viagem, não viagem. Todos os dias, em todos os noticiários, se fala nisso e não adianta. Não adianta. Ontem mostrou um grupo de mulheres, todas em cadeira de rodas, que elas foram fazer um passeio organizado, entendeu? E elas disseram que está maravilhoso. Como é que alguém pode ficar tranquilo numa situação dessa? Se eles quiserem nos raptar, eles têm que nos raptar com as cadeiras de rodas. A resposta delas. Realmente. E não eram mulheres jovens, eram mulheres já de alguma idade, devia ter algum juízo, mas não adianta. Não adianta. Cada um é realmente dono do seu destino. De modo que essa viagem realmente do Biden. E outra coisa que a Casa Branca anunciou é que a visita não depende da situação política do país. Quer dizer, se até lá esse governo tiver caído e tiver outro governo, assim mesmo a visita vai ser realizada, porque tem muito mais alvos do que a simples visita a Israel. Certo. De modo que é essa a situação. Lá no... E na parte política também. Eles continuam, o Netanyahu continua dizendo que este governo é um governo que não é legítimo. Ele duvida da legitimidade do governo, que do momento que o primeiro-ministro ele é de um partido que tinha 5 deputados, dos quais 2 saíram da coalizão, então ele diz que ele não tem nenhuma legitimidade para continuar sendo ministro, e eles vão continuar trazendo à votação a proposta de lei para dispersão da Knesset, sendo que esse Nir Auerbach disse que, por enquanto, ele ainda é deputado do Iemina, ele diz que não faz parte mais da coalizão, mas que ele não vai votar a favor da dispersão. Ele vai se manter fiel ao compromisso dele, mas, se houver maioria e se tiver eleições,
ele vai se candidatar pelo Likud. Ele abandona o partido e o mesmo problema continua com os dois deputados árabes, a deputada e o deputado, o Ganaim, que continuam na mesma, que se vier novamente a votação da tal da lei que rege os direitos e as obrigações dos mitnahalim, dos habitantes das colônias, na Judéia e na Samária, que elas vão votar contra a lei. Agora, o Ministério da Justiça explicou que mesmo agora, né, se houver uma situação de instabilidade governamental e fiscal, um governo provisório, que, digamos que a Knesset eleja um novo primeiro-ministro que não seja ou pode ser que seja, depende do que eles vão votar, o Bennett, mas se for o governo provisório, o Bennett não poderia ficar no cargo, ele teria que transmitir o cargo para o Yair Lapid. Então, numa situação dessas, de existir um governo provisório e a lei não ter sido aprovada ainda, fica em vigor até que se forme um novo governo, as leis como estão lá. Entendi. Isso é a informação que deu o Ministério da Justiça com relação a isso, que se é um governo provisório, nada muda. Nada, exatamente. Não pode mudar nada, realmente. Não pode mudar nada. É um governo provisório. Aí vai ter que esperar pelas próximas eleições, se for assim, e já estão falando até em data de eleições, em fevereiro. Puxa, uma curiosidade, o dólar aumentou. Sim. Isso tem a ver, porque isso influencia também na situação, essa situação é que provoca esse aumento do dólar? Sim, hoje em dia não tem um país que ele não está recebendo os respingos da guerra da Ucrânia. Mas não só isso, mas também a situação interna, essa instabilidade política. Não. Isso influencia? Não. Também é o problema porque a moeda americana, se existe uma situação inflacionária tão alta nos Estados Unidos, inclusive aumentou o juro bancário lá essa semana, aumentou muito o juro bancário. E esse problema de inflação, toda a Europa está em inflação, todos os países europeus. De modo que todo mundo que negocia um com o outro, compra e vende mercadoria, tudo tem um preço. Se o valor do dólar nos Estados Unidos com relação às outras moedas aumenta, logicamente, o que aconteceu aqui? Logicamente que o dólar aqui também vai aumentar, inclusive porque tem o problema da procura. Não é? Se principalmente os negociantes que trabalham com dólar, se eles veem que a tendência do mercado mundial é de que o dólar vai aumentar, eles começam a comprar. Quanto mais dólar eles compram, aqui quem vende aumenta. E o Banco Central também se comporta de acordo com o câmbio que está no mundo, que você não negocia com si próprio. Você negocia porque eu estou perguntando isso, eu não entendo nada de economia. Para começar, minha pergunta é totalmente leiga, porque eu falo mais em relação ao que eu escuto, que eu leio, que quando tem uma instabilidade num país, principalmente no governo,
os investimentos naquele país diminuem. Com isso, há um aumento a desvalorização da moeda. No caso aqui, eu sei que não tem desvalorização do shekel. Sim. Agora, aqui está Mas esse aumento do dólar é que eu queria entender o porquê, então, que aumenta o dólar. Sim, mas isso aqui está acontecendo dois problemas na mesma hora, concomitantemente, dois grandes problemas. Um problema político de instabilidade do atual governo e o problema da instabilidade mundial. Certo. É um caso que está todo mundo vivendo Sim, esse mesmo momento. Mas Israel sempre tem uma diferença. Israel, porque, sim, por exemplo, Israel cresceu na pandemia, todo mundo caiu um pouco. Exato, porque é uma economia, uma economia menor, tá entendendo? Sempre você tem que comparar a população, a quantidade de venda, quer dizer, de vendas e compras que você faz. Nós não podemos nos comparar com nenhum país europeu, ninguém tem países europeus de população pequena como a nossa aqui, a Suécia, a Dinamarca, a Bélgica, são países também que não têm 30 milhões, nem 20 milhões, tem muito menos, está mais ou menos como nós. Mas esses, por exemplo, estão sempre protegidos pela unidade europeia. Eles pertencem à unidade europeia e Israel não pertence a nada, né? De modo que Israel fica como um jogador isolado num campo onde estão grandes potências e grandes economias. E agora, uma das demonstrações dos fatos que ocorrem com esse problema de alimentação, principalmente, você vê o preço, esse ano, das frutas de verão. 1 quilo de cereja custa 40 shekel. Os preços que a gente nunca viu. Está entendendo? Está tudo assim. Um aumento enorme no preço das frutas que não existia. E tanto é importante esse problema da influência da Ucrânia. Você vê que essa semana estiveram lá em Kiev o presidente da França, o presidente da Alemanha, da Itália. Eles foram em Kiev, que, com todos os riscos, com todos os perigos, eles foram lá porque eles também querem ver em loco o que está acontecendo, e a Ucrânia está pedindo o tempo todo fornecimento de armas de defesa, que eles têm pouca, e muitas foram destruídas ainda dentro dos depósitos, nos ataques aéreos que a Rússia tem feito. E eles disseram que vão sim, fornecer mais armas, e a gente não vê o fim disso. É tão a gente complicado. Não vê. Eles já falaram em 1 ano, já tem quantos meses, e estão falando que 1 ano é pouco, e uma hora dizem que o Putin está doente, está com câncer, que uma doença final, outro diz que ele está louco. E o fato é que, se não é ele que toma as decisões, alguém toma no lugar dele, e o Exército continua, se bem que também essa semana falaram
que a convocação de reservistas, Miluim, né, lá na Rússia, é enorme, porque eles não dizem o número total de perdas dos soldados que estavam convocados. O fato é que a convocação de reservistas é intensa, e isso foi muito, muito comentado, porque não é comum, mas a situação é essa. É uma coisa tremenda. Agora, aqui, de resto, a vida continua, os shows, começou já essa temporada, como eles chamam de verão, que pode fazer shows para 50 mil, 40 mil pessoas ao ar livre, que aí evita, né, uma série de riscos da corona. Tem aquele parque Yarkon, que pode abrigar até 60 mil pessoas. De modo que os conjuntos famosos, né, de música pop, etc., que tinham deixado de vir a Israel, estão voltando, e já tem datas marcadas até setembro. Quer dizer, desde agora, julho, agosto, setembro, as pessoas já estão com os bilhetes comprados. Você já comprou o seu? Você já comprou o seu? Eu fui a primeira. Eu fui de madrugada para a fila. O Bocelli que teve aqui, né? Eu não vou em nada. Hein, Ruth? O Bocelli teve aqui, o Bocelli, não foi? Eu não. Não, você não está ouvindo o que eu estou falando? O Bocelli, o cantor. Bocelli, sim, eu sei. Ele já esteve aqui, não foi? Eu sei, mas eu não fui. Eu sei que você não foi, eu só estou comentando que ele veio, que ele foi no Pois mundo, ele veio. e que tentaram fazer com que... E tentaram fazer... Imagina, é gente do nível dele que agora estão vindo, que tinham suspenso. Sim, mas eu li que tentaram fazer com que ele não viesse, o boicote, né? Sempre o BDS faz aquela trama permanente, mas acontece que o BDS é uma instituição idiota, porque os próprios artistas, eles veem o que está acontecendo, eles leem em jornal, eles escutam, e eles têm os agentes deles que dão as informações. E eles sabem que aqui tem um público que gosta, que aprecia, e que vem 40 mil, 50 mil, e não é muito fácil na Europa você trazer uma audiência dessa. Ele veio, e muitos outros virão, e eu não vou. Nem eu, por enquanto nem eu. Imagina, você ter que sair de casa 5, 6 horas antes, realmente. andar depois quilômetros lá dentro daquele parque, porque não entra carro, você tem que andar e encontrar o teu lugar. Até logo. Ruth, realmente, eu também já não tenho mais ânimo para isso, não. Já passei disso também. Já fui a muito show. Tem um limite. Tudo tem um limite. Escuta, olha, um assunto que eu não falei, devia ter falado desde o início. Morreu no domingo considerado um dos maiores escritores contemporâneos, o Aleph Bet Yoshua. Ele morreu aos 86 anos de câncer. Poxa. E ele sabia que ia morrer, e ele encarou o fim da vida de uma forma muito, assim, como diria, normal. Ele disse simplesmente: nós temos que ceder os nossos lugares para as novas gerações. Quer dizer, eu já estou aqui há 86 anos, tem gente... É o que ele diz. Eu sei, mas
Não Então, é ele o que a disse, gente quer, né? A gente não há quer. 3 semanas atrás, não, por que estou falando nisso? Porque há 3 semanas atrás ele foi entrevistado na Universidade de Haifa. E ele estava bem até o fim, praticamente, ele estava completamente lúcido e tudo estava com uma aparência de doença, mas assim, ele falava com a mesma ênfase, com o mesmo ânimo que ele sempre falou. Então, e foi depois, foi logicamente filmada em vídeo, e depois todas as emissoras de televisão e nas redes foi transmitido. Então, ele disse, existe uma sucessão. A Natural. gente nasce, cresce e vai passando por várias etapas na vida. Cada etapa que eu passei, eu deixei lugar para os outros que estavam atrás de mim. E assim vai até o fim da vida. Quando chega o meu dia, eu tenho que dar o meu lugar, assim como os outros que foram antes de mim. Agora chegou a minha vez e eu dou o meu lugar para os que vêm atrás de mim. E ele falou isso com uma naturalidade, viu? Como se ele estivesse falando que ia trocar de camisa. O que É um homem ele, muito pelo menos inteligente, ele foi em paz, né? escreveu. A morte dele foi muito sentida, porque realmente todos os grandes escritores, o Davi Grossman, o Nir Baram, que são o Nir Baram, principalmente, que é muito mais jovem que ele, também foi entrevistado e falou, ele não era para mim um escritor, ele foi para mim um amigo, nós éramos amigos, e ele era um professor para mim, e eu aprendi muito com ele. O Davi Grossman também disse que o Davi Grossman, quando o filho dele morreu numa das guerras, ele tinha um filho que morreu e foi para ele um golpe tremendo. E ele disse que uma das pessoas que soube conversar com ele, entender a dor dele, foi o Aleph Bet Yoshua. E que realmente para ele agora foi outra grande perda. Mas ele morreu no domingo e anteontem foi o enterro em Jerusalém. E foi realmente grandes livros famosos, traduzidos para vários idiomas, e uma pessoa que ele viveu a vida toda de uma forma muito, muito modesta. Ele não procurava aparecer, ele não procurava estar no noticiário, ele escrevia. Ele escrevia bem, os livros eram muito bem aceitos e muito bem vendidos, agora ele não se promovia. Entendi. Ele não era desse tipo de autopromoção. Não era estrela. A estrela, não. Como outros são, né? Mas ele não. Ele foi uma pessoa realmente muito modesto, né? Muito modesto. Aí que tem o valor, né? Isso foi uma coisa que realmente chocou a todo mundo aqui, que foi um grande... Mas 86 anos também é como... Aqui diz que quem vive até os 80 chegou a Gvurá. Já passou dos 80, então é mais do que Gvurá. Heroísmo. Tem que passar dos 100. E as pessoas elas precisam passar dos 100, porque a estimativa de vida é muito maior e a qualidade de vida também da pessoa melhora. Então... mas depende como, né, minha filha? Você viver até 100... Isso que eu estou falando, com qualidade de vida, né, Ruth? É preferível morrer antes. Lógico, não. Mas com qualidade de vida, e tem muita gente com qualidade de vida aí, com a cabeça boa. Sem ter que passar por certas coisas que realmente não vale a pena você... Com certeza. você passar.
Aí, assim, agora, hoje é quinta-feira, então nós estamos já em véspera do Shabat, a Knesset hoje termina o plenário e eles vão ter bastante tempo na sexta e no sábado para pensar na próxima encrenca que vai, que vai Pensar. começar no Tem que... domingo. Ai, Ruth, realmente, realmente. Escuta, mas é como eles dizem, a oposição, o Netanyahu diz isso todos os dias. A função da oposição é derrubar o governo. Não precisa fazer nada. Que a oposição tem que trazer leis úteis e boas para todo mundo, que tem que apresentar trabalho Eu acho nas que todo comissões. mundo avisava, mas... Realmente, nesse governo, a oposição fez boicote. Esse tempo, um ano que existe esse governo, eles boicotaram as comissões de trabalho na Knesset. O pessoal do Likud não participa de nenhuma comissão, de modo que o que eles fizeram em favor dos cidadãos durante esse ano é zero. Fizeram nada. Realmente, isso não dá para entender, mas... Porque o trabalho básico, até que chegue uma lei no plenário, e depois que ela sai do plenário na primeira leitura e volta para a comissão e novamente morre, remói, e depois volta para a segunda, porque uma lei, para ser votada, ela vem 3 vezes ao plenário até a aprovação final. Entre a primeira e a terceira votação, todo o trabalho é feito nas comissões. Se você não está na comissão, você não fez nada. Passou um ano sem fazer nada. Isso, inclusive, criou uma certa desavença entre, por exemplo, os Haridim e o Netanyahu. Porque os Haridim, eles têm lá as loucuras deles, mas eles têm a cabeça no lugar. Eles sabem que o que eles precisam receber só vai receber se eles estiverem nas comissões, porque senão as leis que eles querem aprovar não vão chegar a plenário nunca. Então, eles desobedeceram a ordem de boicote e eles participaram das comissões, os 2 partidos Haridim, para você ver que tem gente que tem miolo. E os outros ficam só blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, não resolve nada. Porque aquele trabalho efetivo legislativo que se faz no regime parlamentar é nas comissões. Você vem discutir, você vem debater, você vai votar, mas quem escreve, quem redige, quem traz os pontos, é quem está sentado na comissão. De modo que essa é a situação. Bom, então a gente vai esperar as próximas encrencas para domingo, quando for na segunda-feira. Então, agora não é até as próximas notícias, então é as próximas encrencas. As próximas encrencas, que é o que eles procuram, né? O que eles procuram o tempo todo. É isso aí. De modo que é uma tristeza, viu? Uma tristeza. Eu sei. A gente brinca, mas a gente sabe que a coisa é séria. É, muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Porque a última coisa que a gente está precisando agora é de eleições. É verdade, é verdade. A última coisa. Ai, Ruth. Não precisamos mais nada. Vamos ver como vai ser. É isso. E vamos desejar, então, já um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que a gente tenha até segunda-feira boas notícias e menos encrencas. Tá certo? Se Deus quiser. Até lá. Até lá. Shabbat Shalom para todos os nossos ouvintes e espectadores.
e para כל עם ישראל. Isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.